o que o coronavírus veio nos ensinar, tá? Então, gente, para começar eu quero falar o seguinte, que hoje nós estamos passando não só por uma pandemia, como já foi classificado, né, o coronavírus, mas nós estamos passando, meus amores, por duas pandemias. Uai, como assim, Poli? Duas pandemias? Uai, não é só uma? Não, meus amores, nós estamos passando por duas pandemias hoje, que uma é a do coronavírus, né, propriamente dito, e a outra pandemia que nós estamos passando é a pandemia do medo. Isso mesmo, meus amores. Então, a primeira pandemia, que é a do coronavírus, propriamente dito, essa pandemia ela é transmitida facilmente para as pessoas idosas que têm já um sistema imunológico mais fragilizado. E aí, necessita, né, de uma maior proteção. E a segunda, né, no caso, a segunda pandemia, ela não precisa, na verdade, ela não precisa de aviões cruzarem, né, oceanos, continentes. Essa segunda pandemia, ela se alastra com uma velocidade, assim, de um clique. Isso mesmo, com uma velocidade de um clique, né? E desperta, né? Essa segunda pandemia, ela acaba despertando, na verdade, o nosso sistema de sobrevivência que nós temos, que é aquele sistema que está relacionado à luta e à fuga. Então, essa segunda pandemia se alastra numa velocidade muito mais rápida, que é num clique, acaba ativando o nosso sistema o nosso sistema de sobrevivência, que é o sistema relacionado à luta e fuga. E esse sistema, uma vez ativado, ele vai nos proporcionar, vai nos promover, na verdade, pensamentos e também atitudes de desespero, né? Então a gente vai ter pensamento, vai ter atitude, tudo de desespero. E isso acaba contaminando o ambiente ali à nossa volta. Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo? Que nós estamos vivendo não somente sobre uma pandemia, mas duas. A do coronavírus e a do medo. Porque hoje em tudo que você vê, você liga uma televisão, você pega um jornal, você acessa aqui uma internet, tá lá, coronavírus. Gente, isso tá deixando a população em pânico. Tá deixando a população com medo. Quem aqui não tá com medo de pegar o coronavírus? Coloca aí nos comentários. Coloca nos comentários, eu quero interação, meus amores, tá bom? Obrigada, Lucivânia, muito obrigada, tá? Então, meus amores, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, é claro que o coronavírus, ele veio, né, para nos ensinar de que nós precisamos rever as nossas medidas, né, sanitárias, obviamente. Então, a gente precisa ter o cuidado na higiene, a gente precisa ter um autocuidado com a nossa alimentação, ter uma alimentação mais saudável, praticarmos a atividade física, termos um sono de qualidade e adequado, obviamente, reduzir o nosso estresse. Então, o coronavírus veio para que para nos ensinar a fortalecer mais ainda esse nosso autocuidado, que muitas das vezes fica negligenciado, ok? Então, já o medo que eu falo que é a segunda pandemia, ela nos convida ao quê? Ela nos convida a olharmos o quanto somos, como seres humanos, vulneráveis emocionalmente. O quanto temos de medo guardado dentro de nós. O quanto apego temos a coisas, às pessoas, à nossa história, né? Então, o que causa, na verdade, um estado de desequilíbrio do nosso sistema de defesa? Para que a gente fique suscetível, né, a atrairmos, a pegarmos, né, as doenças virais e outras doenças tantas, né? Então, o que causa esse estado de desequilíbrio? É o que eu vou conversar agora com você sobre isso na live, tá bom? Então, meus amores, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Muito interessante, isso que eu vou passar para você aqui agora, eu aprendi há algum tempo atrás e fixou mais ainda quando eu li um livro, tá? Então, olha só,
O que causa? Vamos aqui, ó, refletir. O que é que causa um estado de desequilíbrio no nosso corpo? São várias coisas que causam esse desequilíbrio do nosso corpo e automaticamente do nosso sistema imunológico e que nos causa susceptibilidade a atrairmos doenças para a nossa vida. E aí, essa pandemia que está gerando de medo na população é que está causando, na verdade, pensamentos, emoções, né, na população de desespero e também de negatividade. E isso deixa a pessoa enfraquecida fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, esse monte de informação, esse monte de coisa que a gente vê na mídia, está deixando a pessoa com uma pandemia de medo. E isso está fazendo você ter pensamentos e emoções, sentimentos negativos. E esses sentimentos, né, esse conjunto de coisas faz o seu corpo ficar enfraquecido e faz você atrair as coisas para você, inclusive doença. Por que eu estou falando isso? Olha só, eu quero que você entenda uma coisa comigo, seguidores. Nós, como seres humanos, nós somos 100% responsável por tudo que acontece na nossa vida. Isso mesmo, tudo que acontece na sua vida hoje, tudo que você tem, tudo foi você que criou, foi você que atraiu para você, tá? Então nós somos 100% responsáveis. Não é fulano, não é a política, não é o presidente, não é nada disso. Somos nós mesmos, tá bom? Então, mediante a isso, eu quero falar com você o seguinte. Eu quero que você entenda isso, na verdade. Que doenças, vírus, pessoas, tudo que você tem hoje na sua vida, foi você que atraiu, foi você que criou, tá? E aí, você pode me perguntar, como assim, Poli? Calma, porque você vai entender agora nos próximos, né? Ao longo aí dessa live você vai entender. Como que a gente cria, como que a gente atrai tudo para nossa vida, inclusive vírus, doença? Pelos nossos sistemas de crenças parecidos que a gente tem. Você sabia que você pode atrair vírus para você mediante ao seu sistema de crenças negativo que você tem? Isso mesmo. Ou seja, nós atraímos, nós atraímos uns aos outros por características negativas. E a gente atrai mais pela característica negativa do que propriamente pela característica positiva. Poli, mas o que isso tem a ver com vírus? Calma. Porque a pessoa que você tem hoje na sua vida, a pessoa com quem você se relaciona hoje, foi você que atraiu para você. Exatamente. Como? Pelas características negativas. Eu falo pessoas ruins, tá, meus amores? Porque pessoas boas a gente atrai pelas características positivas, né? Vibrantes, cheias de energia. Tá? Então, assim como atraímos pessoas, né, mais por características negativas para a nossa vida, do mesmo modo a gente atrai vírus, atrai as doenças, pelas características negativas que essa pessoa apresenta. Você sabia disso? Por quê, gente? Porque a negatividade, ela enfraquece o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso espiritual. Ok? Então, meus amores, devemos manter, né, essa pandemia de medo que está rondando aí, a mídia e tudo quanto é coisa relacionada a esse vírus, que está deixando a gente com medo. Se você pegar isso realmente e internalizar, ai meu Deus, nossa, eu tô morrendo de medo de pegar esse vírus. Pois eu não tenho medo nenhum, meus amores, de pegar esse vírus, de jeito nenhum, de forma alguma. Logo adiante, né, no prosseguimento da live, você vai entender por quê, tá? Então, um aspecto aqui que você precisa se ater. Nada de medo, nada de pânico, nada de pensamento, sentimentos negativos, tá?
porque isso vai fazer com que você atraia esse vírus ou outras doenças, outros micróbios para você, tá bom? Porque isso tudo negativa, né, deixa o nosso corpo enfraquecido. A segunda coisa que eu quero mostrar para você, então a primeira que eu falei, que desequilibra o nosso corpo, que desequilibra o nosso sistema imunológico, são as nossas emoções, tá? Então, emoção sempre positiva. A segunda coisa que desequilibra, que enfraquece o nosso corpo e deixa a gente muito suscetível, né, à atração desses vírus, micróbios e doenças, é a questão mesmo de parasitas e de vermes em excesso do nosso corpo. Então, quero que você entenda isso que eu vou falar aqui agora com você. Quero que você entenda porque isso é muito importante, isso é muito interessante. Parasitas, vírus, fungos, cândidas, micróbios em geral, né? Tudo isso, meus amores, vocês podem achar que eu tô ficando louca, mas não é louca não, isso é ciência, né? Tá? Tudo isso tem consciência, né? Vírus, bactérias, todos eles têm uma consciência coletiva. Ou seja, eles têm a capacidade de se conectar a uma pessoa pelo processo de pensamento negativo que aquela pessoa compartilha. Então, se você tem um processo, né, de pensamento negativo, que aí entra o medo de pegar o vírus, pois esse vírus está rondando aí na coletividade e você, através do seu campo magnético, você vai acabar atraindo esse vírus para você. Então, e outra coisa interessante, esses vírus, parasitas, bactérias, vírus, fungos, eles transmitem também sentimentos. Então, muitas das vezes, quando você está num processo de uma detoxificação parasitária, um processo de limpeza de parasita no seu corpo, por um determinado período, podem acontecer de você ter alguns pensamentos de que, eu vou morrer, eu não, né, pensamento de uma baixa autoestima, procrastinação, não sabe dizer não. Você sabia que esse tipo de pensamento, quando você está em um processo de detox parasitário, de limpeza de parasita do seu corpo, esse tipo de pensamento que surgia aí na tua mente, esse tipo de pensamento, eles não são seus. Você sabia que os vírus, eles, como eu já falei, eles têm consciência e eles transmitem sentimentos, né, para o hospedeiro, ou seja, para a pessoa a qual ele está ali instalado, para garantir a própria sobrevivência, tá? E aí, quando a pessoa está fazendo esse processo de limpeza de parasita, que é o detox parasitário, esse tipo de pensamento pode surgir à sua mente. Então, eu quero que você entenda que esses sentimentos, né, de tipo, eu vou morrer, eu não dou conta disso, de procrastinação, eles estão vindo da consciência dos parasitas, dos vermes, dos vírus, que estão morrendo dentro de você por esse processo de limpeza de parasitas que você está promovendo, entendeu? Então, olha que interessante isso, gente. Então, mudar crenças negativas que você tenha é fundamental. Eu até vou falar um negócio com você. Pare de ficar assistindo televisão. Porque toda vez que você assiste televisão, coisa boa não aparece lá, só aparece coisa ruim. E isso faz a população entrar em medo, entrar em pânico. E aí isso gera uma pandemia, como eu já falei no início da live, tá? Então, mudar crenças negativas que possam ter relação a crenças negativas, são crenças que você, querendo ou não, de um certo modo, acaba atraindo certas coisas para você que não é tão interessante, tá? Então, positividade sempre. Claro que você precisa fazer a sua parte, meus amores. Se você está fazendo a sua parte, não tem por que ficar com medo, entrar em pânico, tá bom? Positividade sempre. Então, eu já falei aqui das emoções, né, de parasitas, que acabam desequilibrando e enfraquecendo o nosso corpo e deixando esse sistema imunológico mais enfraquecido e mais suscetível à atração de vírus para o nosso corpo, para a gente.
A terceira coisa que faz deixar o seu sistema imunológico, o seu corpo enfraquecido nos diversos campos, mental, emocional, espiritual e o corpo físico, é a presença de metais tóxicos. Então, se você tiver com excesso de metais tóxicos no corpo, saiba que o seu corpo ele vai estar mais enfraquecido, vai estar mais propício à atração de vírus, de bactérias, né? Você acaba atraindo com uma facilidade maior. Por quê? Esses metais tóxicos, quais são? São vários. Alumínio, chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio e tantos outros. Então, excesso de metais tóxicos no corpo deixa o seu corpo enfraquecido e mais suscetível à atração de vírus, de bactérias, de micróbios para o teu corpo. Outra coisa, agrotóxicos. Agrotóxicos, pesticida, fungicida, as toxinas, né, derivadas aí dos plásticos, que a gente chama de xenobióticos, poluição eletromagnética, né, de rádio, de televisão, de computadores, radiações aí tenúricas que a gente não vê, mas tá por aí, tá? Tudo isso causa desequilíbrio, enfraquecimento do seu sistema imune e faz com que você fique mais propício à atração desses vírus, dessas bactérias para você, para o teu corpo, tá? Então, eu já falei as emoções, parasitas, já falei da questão dos metais tóxicos, já falei também de agrotóxico, enfim. Agora eu vou falar uma outra coisa muito importante que acaba desequilibrando também o nosso corpo e fazendo com que a gente fique realmente muito mais suscetível à atração desses vírus para o nosso corpo. É o quê? É o intestino que não está funcionando de forma correta. Poli, mas eu vou ao banheiro todos os dias. Quando eu me refiro a um intestino que não funciona de forma correta, eu não estou me referindo ao banheiro para evacuar. Mas eu estou me referindo a um intestino saudável, a um intestino que não esteja inflamado, a um intestino que não apresente desbiose intestinal. Porque olha só, eu poderia até dizer que, além de tudo isso que eu já falei anteriormente, a coisa mais importante seria você ter um intestino saudável, sem desbiose, sem inflamação, sem permeabilidade intestinal, com uma população de bactérias boa. Por quê? Aquilo que a gente fala de que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro é a mais pura verdade. E o intestino é que faz o nosso é um dos mecanismos que faz o nosso sistema imunológico forte. O sistema imunológico ser um sistema capaz de detectar qualquer coisa estranha que tenha, né, no nosso corpo, que entrou ali no nosso corpo. Se esse intestino não está funcionando de forma correta, o sistema imunológico também não vai funcionar. Por quê? 20% das nossas células intestinais que estão no nosso intestino são células do nosso sistema imunológico. 20%. 70% dos nossos anticorpos, que são as nossas imunoglobulinas, são produzidas no nosso intestino. Ou seja, 90% do seu sistema imunológico é produzido no seu intestino. 90% das defesas, para o seu sistema imunológico são produzidos no teu intestino. Além disso, além das células intestinais, além dos anticorpos produzidos lá no intestino, nós temos ainda mais de 2.000 populações de bactérias diferentes, como vírus, fungos, que vivem de forma harmônica dentro do nosso organismo, dentro do teu intestino, para que possa nos promover saúde ou doença. Então, eu vou falar que a proteção que nós devemos ter
para o coronavírus vem de um intestino saudável. Bactérias benéficas são responsáveis por sintetizar, por produzir diversas vitaminas. Vitamina K, responsável pela coagulação, as vitaminas do complexo B, responsável pela geração de energia, principalmente a vitamina B12. Tudo isso são sintetizadas por diversas bactérias benéficas que a gente tem no nosso intestino. Além disso, elas nos auxiliam na produção também de enzimas digestivas que estão relacionadas ao processo digestivo correto de tudo que a gente come. Então, enzimas digestivas também são provenientes de boas bactérias, né? Então, o intestino precisa estar saudável. Sem desbiose. O que é desbiose? Desbiose é um desequilíbrio que eu tenho dessa minha população de bactérias ruins e bactérias boas. Ou seja, eu acabo tendo uma população maior de bactérias ruins no corpo e isso diminui tudo isso, diminui a síntese de vitaminas, diminui a síntese de enzima digestiva e aí vai propiciar outras coisas, né? Substâncias cancerígenas e muitas outras coisas. Então, a desbiose é esse desequilíbrio dessas bactérias, onde eu tenho uma população maior de bactérias ruins e uma menor da população de bactérias benéficas, tá? Então, com isso, automaticamente, o seu sistema imunológico ele já fica comprometido. E o que causa essa desbiose intestinal? O que causa esse desequilíbrio no intestino? Primeiro, tudo isso que eu já falei. Pensamentos negativos, excesso de bactérias, vírus no seu corpo, de parasitas, né, excesso de parasita, agrotóxico, né, substâncias químicas, uma alimentação irregular, tudo isso vai causando desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Imagine o seguinte, nós temos na nossa microbiota intestinal, nós temos uma paredezinha que ela é fechadinha, e aqui em cima nós temos borda de escova, como se fosse filamento de escova. Então, quando você come de forma correta, mastiga de forma correta o alimento, as micropartículas, elas vão entrar aqui, tá? E aí cai na corrente sanguínea, enfim, vai para células e para outros órgãos do corpo para que seja realizado ali tudo que precisa ser realizado. Agora, à medida que eu tenho pensamentos negativos, parasitose em excesso, metais tóxicos em excesso, alimentação riquíssima em corantes, conservantes, aditivo químico, açúcares e tantas outras coisas, tudo isso vai causando o quê? Vai causando uma abertura dessa parede aqui do intestino. E aí, as partículas que eram para ser pequenininhas atravessarem aqui, começa a passar partículas grandes entre essas paredes. E aí cai no sangue, e aí ativa o sistema imunológico, e aí gera várias doenças, tá? Então, seu sistema imunológico fica ativado e além do que, ele, ao invés de estar combatendo algo para promover uma saúde, ele está combatendo outras coisas que não era para combater. Então, a saúde do intestino é fundamental. E aí, como eu já falei, a alimentação inadequada, rica em substâncias artificiais, adoçantes, corantes, conservantes, bebidas alcoólicas, açúcar refinado, farináceos, gorduras saturadas ruins, álcool, tudo isso promove, né, essa alteração da barreira intestinal, fazendo com que você realmente fique mais suscetível, né, a doenças, tá bom? Suscetível à infecção, porque o seu sistema imunológico não vai estar 100% ali ativo, tá? Oi, Cecília, tá boa? Tudo bem? Então, é muito interessante, é muito importante. Eu sei que aí na mídia, você já sabe de muita coisa que você precisa fazer e muitas das vezes, vários profissionais da saúde já falam e acaba que fica até meio repetitivo, né, o que a gente vem falando aqui. Mas não tem jeito. Você precisa primeiro mudar os seus padrões de pensamento, mudar suas emoções, né, pensar de forma positiva. Lembra que eu falei?
que as emoções negativas fazem você atrair vírus para você. Você precisa eliminar os excessos de metais tóxicos que você tem no seu corpo. Você precisa eliminar, né, ou reduzir o consumo de substâncias tóxicas. Precisa, né, melhorar esse intestino, porque 90% das suas defesas imunológicas estão lá no teu intestino. Melhorar a qualidade da sua alimentação, não tem jeito, tá? É isso que vai fazer você realmente ter um sistema imunológico forte. Porque, meus amores, nós temos, né, um sistema de defesa, a gente já tem um sistema de defesa que nos ajuda, né, a tudo que é estranho a entrar no nosso corpo. Só que se esse sistema de defesa ele não estiver legal, você concorda comigo que não vai funcionar nada? Vai. Tá? E aí, o que eu quero falar com você é o seguinte, que o nosso corpo, como eu já falei, ele possui mecanismo para combater vírus, para combater bactérias, parasitas, mas eles só vai funcionar esse mecanismo se esse nosso corpo, esse nosso sistema imunológico, ele estiver no controle. Se ele estiver descontrolado, não vai ter como ele combater nada disso, tá? Então, eu quero passar para vocês aqui, para você, Seguimora, que está aqui comigo aqui agora. Eu quero passar para você algumas coisas que você pode fazer, que você pode estar usando, para você manter esse seu sistema imunológico, para você manter esse seu corpo forte, fortalecido e não enfraquecido, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você e quero falar aqui para você, que a gente precisa vibrar sempre na energia do amor, da gratidão, da alegria, tá? Essas emoções, elas mudam todo esse cenário que nós estamos vivendo aqui agora, tá? Que é o cenário e a pandemia de medo. Então, vibre no amor, vibre na alegria, vibre na gratidão, porque dessa forma você vai manter a sua vibração, né, o seu campo energético mais ativo, um campo energético positivo, vibrando alto, e dessa forma você não vai atrair vírus, porque o vírus não vai chegar até você, porque o seu campo é de muita alegria, de muita vibração, e ele não gosta disso, tá bom? Então, vibrar no amor, na alegria, na gratidão. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para deixar esse seu corpo fortalecido, ok? A segunda coisa que você precisa fazer aqui, para deixar esse corpo seu fortalecido, é deixar esse corpo em um pH mais alcalino, entre 7,2 e 7,4. Por quê? Um pH mais alcalino dentro dessa faixa, ele resiste, né, a parasitas, vírus e outros micro-organismos que possam adentrar o seu corpo. Então, temos que manter um pH no nosso corpo mais alcalino. E como que você mantém esse pH do corpo mais alcalino? Aí entra a alimentação. Então, aqui eu quero dar algumas dicas de alguns alimentos, algumas coisas que você pode incorporar aí na sua alimentação para deixar esse pH alcalino, tá? Então, vamos a ele. Olha só. Sementes. Sementes de abóbora, gente, é muito alcalina, extremamente alcalina. E além de deixar esse seu pH dentro dessa faixa mais alcalino, ela também ajuda a eliminar metais tóxicos do corpo, como alumínio. Olha que interessante fazer uso de sementes, né, de abóbora. Semente de abóbora crua, tá? Não vai me comprar e usar semente de abóbora com sal, não, tá bom? Outro alimento também muito interessante para ser utilizado aí por você que deixa um pH mais alcalino são o quê? As leguminosas, mas dentre as leguminosas a mais alcalina é a lentilha. Gente, a lentilha é uma leguminosa altamente alcalina, tá? Então você pode estar fazendo uso da lentilha para
trabalhar para prevenir com que você realmente tenha um corpo enfraquecido, tá? Tubérculos como batata doce, inhame, são tubérculos, são raízes que também podem fazer parte da sua alimentação e são alimentos extremamente alcalinos, ou seja, eles resistem, né? Evitam com que você realmente possa pegar esses vírus, né, para o seu corpo. Legumes, alguns legumes e algumas verduras, né, que também ajudam a deixar esse corpo mais alcalino dentro dessa faixa de pH que eu já falei. Aí entra rabanete, brócolis, repolho roxo, tá? Inclusive, o repolho roxo é um legume muito interessante de estar ali presente sempre na sua alimentação, porque lembra que eu falei dos metais tóxicos? O repolho roxo, por ele conter diversos compostos químicos, ele acaba ajudando a eliminar alumínio lá do teu corpo. E alumínio a gente sabe que é um metal tóxico, que não é interessante para a mente. Deixa a gente burra, sem neurônio, mata os neurônios. Leva a gente a quadro de Alzheimer, enfim. Então tá vendo? Coloca repolho roxo aí na sua alimentação. Algumas frutas cítricas também muito interessantes, elas deixam o pH mais alcalino, né, do teu corpo. Aí entra o limão, entra abacaxi, laranja, tá? Então também deve fazer parte aí da tua, incorporar isso, né, na tua alimentação. E claro, meus amores, alguns temperinhos também muito interessantes que devem fazer parte, né, da tua alimentação para manter esse pH mais alcalino. Então aí entra os temperos, como cebola, gengibre. Gengibre é maravilhoso, né, gente? Gengibre, alho, outro alimento, super alimento também maravilhoso. Manjericão, sabe? Eu amo manjericão, gente, adoro. Primeiro tem um perfume maravilhoso, adoro. Manjericão, além disso, gente, o manjericão, além de deixar o pH mais alcalino, ele também ajuda a eliminar, principalmente nós mulheres, né, que vivem pintando cabelo, usando esmalte, batom, maquiagem, enfim, rico em chumbo, se não for orgânico, né? Então, o manjericão é uma erva que ajuda a eliminar chumbo, que é um dos metais tóxicos do nosso corpo, tá? Que acaba desequilibrando o nosso corpo. Então, tá vendo? Fazer uso de manjericão, molinho de manjericão, top demais, tá? Tô até precisando comprar meu manjericão. Vou comprar manjericão essa semana, porque eu fiquei sem essa semana. Então, voltar com manjericão. Outra coisa muito barata, gente, e eu adoro. Normalmente, quem é do Nordeste gosta bastante. Claro que tem algumas pessoas também aqui do Sudeste que gostam, mas não é todo mundo não, já percebi isso. Quem gosta mais é os nordestinos, as pessoas lá pro lado do Nordeste, enfim, gosta muito dessa erva. O coentro, gente, coentro é uma erva maravilhosa, porque o coentro, ele absorve, sabe o quê? Ele absorve o mercúrio, gente, que a gente tem, que é uma outra substância, outro metal tóxico do nosso corpo, né? Então, mercúrio, absorve mercúrio do nosso corpo. Isso é maravilhoso, a gente já consegue eliminar alguns metais tóxicos. Então, coloque coentro na sua alimentação, ali como um tempero, joga por cima. Eu como cru mesmo, porque é muito bom. Pimenta do reino, gente, moída ali na hora, ela também ajuda na absorção do mercúrio do corpo. Então, o coentro e uma pimentinha ali moída na hora, você já tá prevenindo, ou até mesmo eliminando, se você tiver em excesso, o mercúrio, né? Então, veja, são coisas simples que a gente precisa voltar de repente, coisas que a gente acaba deixando de lado, mas a gente precisa voltar com isso, tá? Então, outra coisa também que você pode estar fazendo uso, geleia real, aí são as coisas apícolas, né? Geleiazinha maravilhosa para ajudar a estimular, né, a você ter um sistema imunológico mais fortalecido. A própolis, gente, também fazer tomar ali a própolis de manhã, logo ao acordar e também ao ir deitar, é maravilhoso, tá? Alguns chás que eu também utilizo, que eu recomendo bastante, chá de camomila, né, também é bem interessante, acaba ajudando na eliminação desse chumbo, né, do nosso corpo. Tomilho, louro, tudo são chás que vão ajudar você a reduzir, né, essa carga de metais tóxicos que enfraquecem o seu corpo e faz com que você fique mais propício a atrair vírus, bactérias e outras doenças para o teu corpo.
Aí tem, gente, também algumas bebidas fermentadas que eu gosto bastante de estar utilizando. Aí já seria mais para a saúde do intestino, porque lembra que eu falei? Tudo isso que eu tô falando acaba de um certo modo, de forma indireta, atuando também, né, em melhorar esse funcionamento do intestino. Então, ó, bebidas fermentadas como kefir, pode ser o de leite, pode ser o de açúcar, kombucha. Tá? Essas bebidas todas são muito interessantes para a saúde do seu intestino. Lembra que eu já falei que 90% das defesas do seu sistema imunológico estão lá no intestino, que você precisa cuidar desse intestino. Se o intestino não estiver saudável, você vai estar com o sistema imunológico comprometido. Então temos que focar no intestino, meus amores, tá? Focar no intestino. Aí, ômega 3 também, que ele acaba atuando como um anti-inflamatório. Muito interessante se eu fazer o uso. Mas não vem consumir, pelo amor de Deus, salmão não, ômega 3 encontra-se na sardinha, tá? Porque o salmão que a gente tem aqui hoje não é salmão, gente, é truta salmonada colorida. Ali não tem nada de ômega 3, tá bom? Então, ômega 3, infelizmente, a gente precisa ingerir, então comer sardinha, tá bom? Aí outras coisas que eu adoro também são óleos essenciais. Vocês sabem, eu sempre vira e mexe, eu tô compartilhando com vocês algumas coisinhas de óleo essencial aqui pra você. Então, é uma outra tipo de terapia, uma terapia mais sutil, mas que eu adoro bastante e que acaba nos protegendo o nosso corpo também físico, né? Então, os óleos essenciais. E aí, você pode estar fazendo uso, por exemplo, de óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca é um óleo antifúngico. Você pode estar fazendo uso de óleo essencial de eucalipto. O óleo essencial de eucalipto é antifúngico, antibactericida. Pode estar fazendo uso do orégano, também do óleo essencial de orégano. Pode estar fazendo uso do tomilho, óleo essencial de tomilho. Do on guard também. Então, e outros, né, óleos essenciais também. Então, esses óleos essenciais, eles são maravilhosos, eu adoro. E óleo essencial, gente, é uma coisa, é o seguinte, quanto menos, melhor, tá? Porque eu falo que o óleo essencial é a potência imunológica evolutiva da planta. Então, eu não preciso estar utilizando 20, 30 gotinhas, né? Não precisa, né? Basta uma, duas, no máximo 3 gotinhas, porque cada gotinha corresponde a 28 xícaras de chá da erva, então é muito concentrado, então você não precisa usar muitas gotas, são poucas gotas. Então você pode, por exemplo, pingar 1, 2 gotinhas de um desses óleos essenciais, juntamente com um óleo carreador, que pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo de amêndoas, enfim, um óleo. E aí você pinga, você pode inalar isso, né, várias vezes. Ou até mesmo você pode colocar num difusor e colocar no seu ambiente e colocar lá umas 3, 4 gotinhas, fazer uma mistura desses óleos essenciais, colocar no seu difusor, ali no ambiente, esses óleos, né, o aroma, né, os compostos terpênicos desses óleos essenciais, eles vão exalar aí no ambiente e acaba eliminando vírus, fungos. Eu sou fascinada pelos óleos essenciais. Então, uma terapia fácil de ser utilizada, simples, que você pode estar usando, também pode estar levando seu óleo essencial na bolsa também. Então é muito interessante. Então tá aí, fica essa dica para você também de proteção, tá? Tanto no ambiente que você tá, quando utilizar, né, de forma inalação, ou até mesmo passar no corpo, tá? Você pode estar passando no corpo também. Então pode pingar uma gotinha, por exemplo, do óleo essencial de On Guard. Pinga lá umas 2 gotinhas com o óleo, né, carreador, óleo de coco, sei lá, e aí passa essa mistura no seu corpo, pronto, você tá protegida de um certo modo, tá bom? Então, isso é muito interessante, adoro. Então, eu gosto também de trabalhar com tinturas de plantas, onde eu faço a manipulação em farmácia de manipulação de minha confiança. E aí eu trabalho com uma tintura. A tintura, ela acaba sendo tem um custo menor do que o próprio extrato seco da erva, e tem um poder, né, de eficácia bem interessante. Então eu costumo trabalhar com algumas tinturas para ajudar nesse sistema imunológico também. Aí entra algumas ervas que eu gosto de fazer a manipulação em forma de tintura, onde eu peço a manipulação em forma de tintura. Aí entra os tragalos, membranaços,
poderosíssimo, né, ativador imunológico. Entra também a equinácea angustifolia e outras tantas tinturas, tá? Então a gente pede a manipulação, né, dessa tintura na farmácia, ela faz a manipulação pra gente, vem em gotinhas, e aí você pode estar utilizando em torno de 20 até 30 gotas aí ao dia dessa tintura. Maravilhosa, vai deixar o sistema imunológico, ó, top bala. Tem também, isso é com relação aos suplementos, tá, que eu tô falando. Tem também alguns produtos, né, para a saúde do intestino e também para a imunidade que eu gosto de trabalhar. São suplementos. Aí entra o Naturimix, que é da Quantum Bio, que é um mix de fibras prebióticas, que aí já vai atuar na saúde do intestino. Tem também a espirulina, maravilhosa, né, essa cianobactéria, clorela, essa bactéria, essa alga, né? A clorela, gente, é uma alga, a espirulina é uma cianobactéria, então as duas são diferentes. Mas ambas atuam aí no metabolismo, são ricos em vitaminas, tá? Então acaba trabalhando, né, o fortalecimento dessa imunidade, gosto bastante delas. E combinadas juntas, né? Que acaba que uma, né, tem mais do que a outra em nutrientes, e aí completam, as duas juntas completam. E aí eu gosto também de utilizar, porque como eu também sou terapêutica quântica, eu gosto de estar utilizando alguns compostos vibracionais frequenciais, tá? Para equilibrar essa energia de órgão e etc. Então aqui eu tenho alguns compostos frequenciais vibracionais que eu costumo utilizar, da Quantum Bio também, que é o M-Tox, e aí eles têm uma linha, que são 5. E aí, dependendo do que foi identificado no exame de biorressonância que eu faço com o cliente, aí eu determino, dentre os 5 M-Tox, qual que eu vou estar utilizando de acordo com a identificação no exame. E esses M-Tox, que são compostos vibracionais frequenciais, eles são utilizados para neutralizar a ativação de metais tóxicos que a gente tem no corpo. Lembra que eu falei que metais tóxicos enfraquece o nosso corpo, deixa o nosso corpo enfraquecido, e enfraquece todas as áreas, mental, física, emocional, espiritual, e aí faz você ficar propício, né, à atração dos vírus para o seu corpo. Então a gente precisa muito trabalhar em neutralizar, né, esses metais tóxicos. Então eu trabalho com os M-Tox, trabalho também com os moduladores frequenciais quântico, para inibir, né, a proliferação de parasitas, né, porque parasita também já falei que é outro composto, é outra coisa que acaba deixando o sistema imunológico enfraquecido. Então eu trabalho com o biosímbio, eles têm 3 linhas, e aí dependendo do teste que eu faço com você, eu identifico qual dos 3 eu vou estar utilizando, então biosímbio. Trabalho com moduladores frequenciais de poluição eletromagnética. Lembra que eu falei que alguns compostos, né, substâncias tóxicas, agrotóxicos, pesticida, poluição eletromagnética, tudo isso acaba deixando o nosso sistema imunológico enfraquecido. Então a gente precisa também trabalhar em modular isso, em modular essa radiação que a gente tem exposta no nosso dia toda hora, tá? Então aí eu uso o Neutrix também, que é um outro composto, tá? Frequencial que eu uso. E eu não poderia deixar de falar, né, gente, que para tudo isso a gente precisa também fazer atividade física, tá? Quanto mais durante a semana, quanto mais vezes durante a semana você fizer, melhor. Então, atividade física, tá? Outra coisa importante é reduzir o seu estresse. Estresse também influencia, enfraquece o nosso sistema imunológico, tá? Então, você precisa diminuir seu ritmo, essa sua velocidade. Você precisa respirar, né, de forma pausada, ter um contato com você por alguns minutos, meditar um pouquinho, tá? Então, ó, dá uma reduzida. Dorme bem, tá? Outra coisa muito importante, fundamental também. Tudo isso interfere, né, em você ter esse sistema imunológico enfraquecido ou fortalecido, mas o dormir bem é fundamental para isso. Então, eu quero até deixar uma dica aqui de algumas ervas que eu gosto de utilizar para melhorar o sono. Aí você pode fazer, né, um mix da erva de mulungu, da melissa e da passiflora, tá? Então faz um mixzinho, e aí você pode estar utilizando de 1 até 2 xícaras, 2 horas antes de você ir dormir, tá? Isso ajuda a você entrar no sono e a entrar
né? E ficar no sono profundo. Então, gosto bastante dessa misturinha. Além do que, se estiver dentro do seu protocolo aí, um lanchezinho bem interessante para induzir o sono é você fazer o uso de uma bananinha com canela, banana, né, no caso amassadinha ali, quentinha, coloca uma canelinha, uma semente de girassol, ou até mesmo um abacatezinho com canela, também é muito interessante, ou até mesmo fazer uso de maracujá com canela. Tudo isso são coisas que vão ajudar você a dormir melhor, tá bom? E claro, num breu total dentro do quarto, livre de telefones, televisões, tá? Essas coisas todas, beleza? Então, é isso. Então, o que o coronavírus veio nos ensinar? Que nós precisamos realmente voltar, né? Ter essa consciência de autocuidado, ficar mais atento à nossa alimentação, né? A executar atividade física, melhorar o nosso sono, reduzir o nosso estresse, enfim, então percebam que a gente precisa ter um campo, né, um terreno biológico limpo. Então, se o terreno biológico limpo estiver sujo, se o terreno biológico estiver sujo, não há sistema imunológico que vai ficar fortalecido, meus amores. Então, é preciso realmente fazer uma faxina, uma limpeza, porque tudo isso que eu falei agora nessa Policlass, tudo isso, tá? Eu falei algumas coisas que interferem, né, nesse terreno biológico e deixa o seu corpo enfraquecido, e eu falei algumas coisas que você precisa incorporar para deixar esse seu terreno biológico fortalecido. Contudo, para você incorporar tudo isso, se o terreno estiver sujo, não vai adiantar muito. Então, tá vendo a importância de se realizar uma limpeza, né, no teu corpo? É muito importante. Então, detox de parasita, detox, né, de alguns compostos por determinado tempo. Isso são coisas importantes para deixar esse terreno biológico seu limpo, né? Exclusão de alguns alimentos, como leite, glúten, se for o caso, obviamente, por um determinado período, para fazer uma recuperação da sua microbiota intestinal. Lembra que 90% da sua defesa imunológica está no intestino? Então, são coisas que, por mais que pareça chato de você, de repente, ouvir ou já ter ouvido de outros profissionais, mas são coisas fundamentais. E é tudo isso junto que vai fazer com que você tenha um sistema imunológico forte, um corpo forte nas 4 áreas, físico, mental, emocional e espiritual. E pensamento positivo sempre, para que você realmente não atraia vírus, micróbios, nada para o teu campo magnético. Tá bom? Meus amores, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não tem dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Se não tiver, vou encerrar a Policlass por aqui. Eu adorei a Policlass, estava morrendo de saudade de fazer esse ao vivo aqui. E eu espero que essa possa ser só a primeira de muitas outras, tá bom? E eu gostei desse horário, melhor do que a noite, porque primeiro eu durmo cedo, né? Adorei, mas vamos ver como é